negócio é o seguinte, rapaz, o Maracanã, o Flamengo, melhor dizendo, ele sai de uma eliminação que, por mais que não fosse, né, principal competição, aquela coisa toda, para um jogo para quase 70 mil pessoas no Maracanã, sabe? Muito bacana isso, o Flamengo confirmou a sequência invicta no Maracanã, né? Como mandante do primeiro turno, o Flamengo começa mal como mandante, né? Fazendo uma mini retrospectiva, né? Do primeiro turno, o Flamengo empata com o Internacional, vence o Juventude por 6-0, 4-0 no Corinthians, 1-0 no Bahia, empata com o Botafogo, 0-0 naquela oportunidade, 5-0 no Fortaleza, 2-0 no São Paulo, 1-0 no Fluminense, 1-0 no Atlético Mineiro, 2-1 contra o Mirassol, um desempenho em 10 jogos dentro do Maracanã. O Flamengo teve 8 vitórias e 2 empates, 23 gols marcados e apenas 2 sofridos, um sendo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que foi contra o Internacional, que inclusive abriu o placar contra o Flamengo naquela oportunidade, e um sendo ontem. O Flamengo tem uma campanha com o mandante nesse Campeonato Brasileiro absurda, colossal, né? E esperamos que o Flamengo mantenha, né, logicamente, essa campanha, porque aquele time que quer ser campeão, ele tem que beliscar uns pontinhos fora de casa e tem que ganhar em casa. Em casa é inegociável, tem que levar os 3 pontos. Isso aí, pelo menos, é o que eu acho. Eu tô falando de Campeonato Brasileiro, tá, gente? Eu sei que o Flamengo perdeu, né, pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas falando de Campeonato Brasileiro, propriamente dito, o Flamengo chega aos 40 pontos, falta um jogo, né? O Flamengo pode chegar à marca de 43 pontos no primeiro turno, que seria a segunda, na verdade, tá? Melhor campanha na história dos pontos corridos no primeiro turno. A primeira foi o Botafogo de 2023. Não foi o de 2024. Em 2024, o Botafogo ele termina o primeiro turno no estádio, aliás, no geral, né, os 19 jogos, com 40 pontos. O de 2023 fez 47 no primeiro turno. Um negócio assim, completamente fora da curva. E depois teve aquela queda absurda, né? Um dos piores times da história do segundo turno, né? Do campeonato, acabou perdendo, né, o campeonato naquela oportunidade. O Flamengo vencendo o Sport, chega a 43 pontos e aí sim confirma o título simbólico, né? Até corrigindo isso aí, porque na realidade o Palmeiras tem algumas partidas a menos. Então, se o Flamengo, porventura, que eu não acho que vai acontecer, contra o Sport, o Flamengo empata e o Palmeiras vence todos os jogos, o Palmeiras ultrapassa o Flamengo e se torna, né, o melhor time do primeiro turno. Então ainda tem esse joguinho contra o Sport, ou a não ser que o Palmeiras não vença hoje o Ceará dentro de casa, o que pode acontecer, não é nada de outro mundo. O Ceará vem de 2 bons resultados até, venceu o Cruzeiro no Mineirão, empatou com o Flamengo em casa, né, o Flamengo deu mole também, mas não é um time de bobeira, não. E o Palmeiras tá em crise aí. Tem Libertadores também no meio da semana. Não sei como é que vai ser a estratégia do Abel Ferreira. Agora, calma que eu vou falar do Flamengo. Porque, pô, Pedro, eu não gostei tanto. Calma. Primeiro ponto que eu quero dizer para vocês. A arbitragem, eu avisei no pré-jogo. Quem viu o pré-jogo, viu. Né? E quem não viu, vá lá para você ver. Esse é o pior árbitro do futebol brasileiro. Paulo César Zanovelli. O estilo de jogo do Felipe Luiz, por mais, tem que ajustar, tem que melhorar. Aquilo tudo que a gente falou no pós-jogo é verdade. Mas quando tem esse tipo de arbitragem, fica um negócio assim insuportável. Não só para o Flamengo, mas como para o Mirassol, que é uma excelente equipe. Eu falei para vocês. Não vai ser jogo fácil. Mirassol, o 5º colocado do campeonato, com o 3º melhor ataque de forma merecida. Não perdia 9 jogos no Campeonato Brasileiro. A gente tem que lembrar disso, né? Então, assim, era um jogo complicado, a arbitragem, em todo momento que o Flamengo ia marcar pressão, o que não funcionou.
em função da arbitragem, em função do Mirassol também. O Mirassol falou, vem Flamengo, vem marcar pressão que a gente vai sair tocando, vai sair jogando bola. Cara, eu acho que talvez foi o único time, o Mirassol de todos os que o Flamengo enfrentou nesse primeiro turno no Maracanã, e olha que pegou times cascudos. Foi o único que saiu para jogo. O Atlético Mineiro se acadelou, ficou todo mundo lá atrás, nem era o time principal do Flamengo. O Internacional foi a mesma coisa, acredito que na quarta-feira vai ser a mesma coisa do que foi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O único que foi jogar foi o Mirassol. Tá? Agora, esse Zanovelli, cara, ele não tem condição nenhuma de apitar jogo de futebol. Outro ponto, o Flamengo, ele precisa... Agora voltou o antigo problema, ainda bem que continue. Aliás, que se resolva e que se mantenha o Flamengo criando chance, porque o Flamengo estava com problema de criação. Ontem até criou, mas não matou o jogo. Né? Teve esse problema. Mas criou também, muito em razão da estratégia do adversário, que naturalmente sai mais para te atacar, e aí, meu amigo, vai jogando dentro do Maracanã, vai ficar exposto, vai deixar alguns espaços ali, aquela coisa toda. Agora, o Flamengo, ele precisa aprender a matar os jogos. Né? Coisa que, infelizmente, o Flamengo não consegue. O Léo Pereira, é o que eu falo, o Léo Pereira, acho ele subestimado. Tá? Deu uma entregada de paçoca na Copa do Brasil, é bem verdade. A gente não pode esquecer disso, mas além de ter salvado uma bola em cima da linha, é ele quem faz o gol que ruma o Flamengo à vitória. O gol que tira o 0 do placar. Vocês que são meus seguidores há mais tempo, vocês sabem que eu falo que esse é o gol mais importante que tem. O que rompe a barreira do 0, ou então rompe a barreira do 1-1, enfim. O gol que vira ali, né, a parada. Então, foi um dos melhores em campo, na minha opinião, tá? Fez 2 gols, praticamente. Tirou um que o Rossi ia tomando. Aliás, o Rossi, olha, tudo bem, não tava valendo, deu falta. Olha, precisam ter uma conversa séria com o Rossi. O Rossi é isso, o Rossi é aquilo, beleza. Mas a saída de bola dele tá pra sair. Eu não tô nem falando a saída de bola, sair tocando, com a mão mesmo. Tá catando borboleta. Já não é de hoje. Já não é de hoje. Vamos ter um enfrentamento mata-mata. Mata-mata, meu amigo. Uma noite ruim, acabou o ano, hein? Apesar que tem um brasileiro, mas, gente, não pode nem pensar em cair na Libertadores e é um jogo... tem que ganhar de 3, de 2, Pedrão. Meu amigo, tem que ganhar. Eu sei isso. Jogando no Maracanã, mata-mata, foi o que eu falei pra vocês. Se você, sobretudo, perde o primeiro jogo, você tá frito. Lascou tudo. Então, tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito. E o Rossi, ele não pode continuar nessa paçocada que ele tá. Gostei demais do Samuel Lino. Dos 6 dribles que ele tentou, ele acertou 6. É um jogador insinuante que vai pra cima, que tem muito bem refinado a forma como ele finaliza as jogadas, né? Você vê que ele cruza bem, dá um bom passe, toma boas decisões. É um jogador muito interessante, tá? Para o Flamengo, e acredito que ao longo do tempo vai se mostrar cada vez mais interessante para o Flamengo, tá? Um reforço muito bom que o Flamengo, pelo menos até agora, vem mostrando que acertou, e é ele quem dá assistência pro gol do Léo Pereira, botando a bola com a mão, né, na cabeça do Léo Pereira, sem chance a cabeçada para fazer o gol no Walter. E o Carrascal não entrou, acredito, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas ali próximas ao Felipe Luiz, ali nos bastidores, é que, olha, tava 2-1, né, tivesse 2-0, poderia até ter entrado, estreado. O Felipe não resolveu arriscar, sabe? Elogiou o Carrascal na entrevista coletiva, a ver se ele vai entrar para o jogo da Libertadores, que ele inclusive está inscrito, tá? Está inscrito para entrar na quarta-feira diante da equipe. Aliás, todos os reforços do Flamengo estão inscritos para entrarem na
quarta-feira, contra o Internacional, beleza? O Felipe Luiz, na entrevista coletiva pós-jogo, falou que o seguinte: gostei demais da janela que o Flamengo veio fazendo, é uma janela inacreditável, pode ser que cheguem mais peças, pode ser que alguém saia, estamos com um número elevado de jogadores. E aí, o Felipe ele deixa clara essa questão do número elevado de jogadores, tanto na palavra dele na coletiva, quanto nos atletas que ele leva para o jogo. O Vinha ficou de fora, né? Michael, entre outros jogadores, o Matheus Gonçalves teve que ir para o sub-20. Ele entende que o elenco está inchado e que vai precisar dar uma enxugada ali. Nomes como o do próprio Michael estão cotados para sair. O do Cebolinha, o Felipe, estava cotado, mas o Felipe é meio relutante, ele gosta do jogador, tá? Então, realmente não sei. Mas devem sair pelo menos 1 ou 2 atletas até o final da janela, que é em setembro, beleza? O Felipe elogiou o Mirassol, time muito bem treinado, muito bem organizado. Nos criou muita dificuldade para pressionar. Eu, como treinador, esperava outra formação para pressionar. Os jogadores tentaram se ajustar no primeiro tempo e mesmo assim eles encontravam soluções para as nossas pressões. Verdade. É impressionante como o time do Mirassol é organizado e sabe sair bem de uma marcação-pressão, viu? Sabe sair bem e saiu bem pelo chão. Ó, tocando de primeira. Eu nunca tinha... Eu vi o jogo do Mirassol contra o Vasco ali, mas nunca tinha parado para ver o Mirassol jogar, mas é lógico que eu vi os números, fiz o dever de casa, trouxe para vocês, olha, não vai ser um jogo fácil. Os caras é o terceiro melhor ataque, estão 9 jogos sem perder, isso não é por acaso. Um time tá na quinta colocação no Brasileiro, os pontos corridos, isso não é por acaso, não é qualquer bosta que vai vir jogar no Maracanã. E ontem eu pude ver mais de perto do estádio, né? Mesmo que fosse da TV também, enfim. Mas como é bom esse time do Mirassol, viu? Tem que melhorar, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, mas não vamos subestimar o adversário também, não. Tá? O Léo Ortiz, após o jogo, falou: muito feliz pelo Léo Pereira, espero que saiam mais gols de zagueiros. Tá saindo muito, tem os atacantes do Flamengo, apesar que o Plata fez gol, jogando pelo lado direito, né? Plata tem que jogar pelo lado direito. Ah, mas ele faz o meio, faz... direito. É muito bem ali. Fechou lá direitinho no segundo pau, que passa. O De Arrascaeta também. 3 dedos é o que eu falo. Pô, tá mal o De Arrascaeta. Artilheiro do Flamengo do Brasileiro. Foi quem deu assistência. Foi quem deu pré-assistência ontem pro Samuel Lino. Deu assistência 3 dedos maravilhoso pro Plata. Então, gente, não é bem assim. É lógico, é porque ele é muito bom. A gente cobra dele porque a gente sabe que ele pode render mais. Né? E o Léo Ortiz completou: feliz por estarmos contribuindo com isso. Óbvio que o nosso papel é primeiramente fazer uma defesa forte com a ajuda de todos. Mais feliz quando vamos para a área e contribuir com vitórias, falou o Léo Pereira. O Gonçalo Plata